Então, muito boa tarde a todos. Nós estamos retomando a segunda parte da sessão de petroquímica, agora com a participação da Meirelle Figueiredo Lima, que vai falar sobre a obtenção de aromáticos na petroquímica. Então, Meirelle, muito obrigado pela tua participação. Então, agora a palavra é com você, viu? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Meirelle, sou aluna do programa de pós-graduação e hoje eu vou falar um pouco sobre a obtenção de aromáticos na petroquímica. Bom, a indústria petroquímica ela é responsável pela produção de insumos e produtos de grande importância, tanto para a indústria quanto para a sociedade. E as tecnologias que predominam nesse setor são a pirólise, que é para a produção de olefinas leves, e a reforma catalítica para a obtenção de aromáticos. As matérias-primas para esses processos são a nafta, gás de folhelos, gás natural, hidrocarbonetos leves de refinarias e também os condensados. Então, para a gente entender um pouquinho de como se obtém esses aromáticos, é preciso que a gente entenda um pouquinho da nafta. O que é a nafta? A nafta petroquímica ela é um termo genérico que é utilizado na indústria do refino do petróleo e corresponde à fração líquida que é obtida nas unidades de destilação atmosféricas. Porém, devido às inúmeras formas de obtenção, outras definições também podem ser encontradas. Por exemplo, na Petrobras, a nafta é a fração líquida de gás natural obtida no processo primário de separação de campo, mantida na fase líquida nas condições de pressão e temperatura de separação. Já para esses autores, Harimpor, Jafari e Iranchahi, a nafta é a fração do petróleo cru, entre 15% a 30% em massa, e com um ponto de bolha entre 30 e 200 graus Celsius. Já quimicamente falando, a nafta é composta por hidrocarbonetos alifáticos, saturados e insaturados, cíclicos saturados e aromáticos. Na refinaria, a nafta ela pode receber diferentes cortes quando ela entra na coluna de destilação. E com isso ela pode ser classificada como uma nafta leve ou uma nafta pesada. A nafta leve ela é predominantemente parafínica, ela possui um teor de parafínico superior a 75%. E ela é destinada à pirólise, que são de onde são produzidas as olefinas leves. Já a nafta pesada, ela possui uma predominância naftênica e ela é utilizada na reforma catalítica para obter os aromáticos. É desejável que o teor de hidrocarbonetos parafínicos seja inferior a 65% e que se tenha uma maior quantidade de cicloalcanos. Aqui eu trouxe um gráfico só para mostrar um pouco do panorama da nafta no Brasil. Esses são dados de 2018, na verdade 2017, né? E foram publicados em 2018. Com o consumo da nafta aqui no Brasil é de aproximadamente 9 milhões de toneladas por ano. E isso, a produção nacional que vem das refinarias da Petrobras é inferior ao volume demandado. E isso faz com que o Brasil seja um importador de nafta. E a gente pode ver aqui no gráfico, são os amarelinhos, que teve um aumento muito grande nessa importação de matéria-prima. Em 2013, por exemplo, a importação, que era de 4,8 milhões de toneladas, subiu em 2017 para 7,2 milhões de toneladas. Então, só para a gente ter mesmo uma ideia, um panorama da importância da nafta e do quanto ela é utilizada aqui no Brasil. E como eu falei anteriormente, a nafta pesada ela é destinada à reforma catalítica para produzir os aromáticos, né? Mas o que vem a ser essa reforma catalítica? Essa reforma catalítica é um processo químico que é extremamente utilizado na indústria de petróleo, mais especificamente no segmento do refino do petróleo,
e tem como objetivo a conversão de nafta em nafta reformada. O produto dessa reforma, ele tem um alto índice de octanagem e é um elemento de grande importância tanto na formulação da gasolina, aumentando o número de octano da gasolina, quanto também na produção de aromáticos com alto valor agregado. Os mais conhecidos são os BTX, que são benzeno, tolueno e xileno, que são componentes largamente utilizados na indústria petroquímica. A nafta reformada, que é o principal produto da reforma catalítica, ela tem um rendimento variando de 65% a 90%, dependendo da natureza da carga, se ela for uma nafta destilação direta ou uma nafta de coqueamento hidrotratado. E também das condições que são aplicadas ao processo. Aqui nessa tabela, só para ter uma ideia do rendimento do total de aromáticos quando entram em uma unidade de reforma catalítica. Aqui, por exemplo, o total de aromáticos, benzeno, tolueno e xileno, nós temos um produto de cerca de 74,3% de conversão, que é uma conversão bem alta. Aqui eu trouxe um diagrama simplificando o processo petroquímico para a produção dos compostos aromáticos. A gente percebe o processo de obtenção dos aromáticos puros, ele é iniciado a partir dessa fração rica em compostos aromáticos, que é C6 a C8, que são obtidas nessas unidades de extração dos aromáticos. Depois é submetido a processos de fracionamentos, que visa obter no final os compostos aromáticos puros, os benzeno, tolueno e xileno. E depois, a próxima etapa, depois de separado o benzeno, o tolueno e o xileno, vem a etapa de separação dos isômeros do xileno, que é principalmente o O-xileno e o P-xileno. Essa seção, esse processo de fracionamento desses aromáticos é composto basicamente por 4 seções, que são o tratamento da carga com argila, a coluna de fracionamento para a obtenção do benzeno, coluna de fracionamento para a obtenção do tolueno e a coluna de fracionamento para a obtenção dos xilenos. Essa seção de tratamento da carga com argila ativada, ela tem o objetivo de remover os componentes insaturados que estão presentes na carga, como as olefinas e as diolefinas, porque elas afetam a pureza dos aromáticos que são produzidos. A corrente de benzeno, tolueno e xileno, que é tratada pela torre de argila, ela é enviada para as seções de fracionamento, onde vai ocorrer a separação dos componentes aromáticos. A coluna de benzeno, ela vai produzir benzeno produto, aqui nessa corrente, e a corrente de baixo, a corrente de fundo, ela é composta por tolueno e xileno. E vão ser enviados para a coluna do tolueno. Na coluna do tolueno, da corrente de cima, o tolueno produto é separado, e na corrente de fundo contém tolueno e xileno, aqui na corrente de topo, que vão ser enviados para a coluna do xileno. E aqui vai ocorrer o processo de isomerização, que é a separação dos isômeros do xileno. A reforma catalítica, ela é classificada de acordo com o tipo de regeneração que ela apresenta. E ela pode ser classificada em um processo semi-regenerativo, um processo contínuo e também um processo cíclico. O processo semi-regenerativo, nesse processo a gente tem reatores que são do tipo de leito fixo e eles vão operar continuamente de 12 a 24 meses. Durante esse período que eles passam operando,
a atividade do catalisador ela vai diminuir continuamente devido à deposição do coque que vai se formando. Isso provoca uma redução no rendimento do produto e um aumento na produção de gás. Para que essa taxa de deposição de coque seja reduzida, essas unidades elas operam a altas pressões e para poder compensar a perda de atividade, a temperatura ela é aumentada continuamente ao longo do processo. Quando atinge o final do processo, o catalisador ele é regenerado dentro dos próprios reatores através da injeção de ar e de cloreto, tendo uma vazão e uma temperatura bastante controlada. Um catalisador ele pode ser regenerado de 5 até 15 vezes. E essa regeneração é limitada pela perda da área superficial, que a cada regeneração que vai ocorrendo, o catalisador vai perdendo essa área superficial, devido à mudança de fase da alumina, que é a base do catalisador. Aqui nessa figura, é um fluxograma simplificado do processo de reforma catalítica semi-regenerativa. A nafta e o gás de reciclo, eles são pré-aquecidos em permutadores e depois eles vão entrar em uma sequência de fornos e de reatores. Esses reatores, eles normalmente ficam lado a lado e operam com um fluxo axial descendente. O efluente do reator, ele aquece a carga que vai seguir para o vaso separador. O gás, que é rico em hidrogênio, ele vai para os consumidores finais e o líquido, ele segue para a torre estabilizadora de reformado. Já no processo de regeneração contínua, é um processo que opera a pressões muito baixas, e isso leva a altos rendimentos de um reformado, com alto teor de aromático e hidrogênio também de alta pureza, devido ao baixo hidrocraqueamento que ocorre. Os reatores, nesse tipo de processo, eles podem ficar empilhados ou lado a lado. E o catalisador, ele vai fluir através deles em um sistema de leito móvel. O catalisador que vai sair do último reator, ele é enviado para o sistema de regeneração e vai seguir as mesmas etapas do processo semi-regenerativo. Só que durante esse processo, parte do catalisador se quebra e é removido por um processo de elutriação. Aqui nesse fluxograma do processo de regeneração contínua, dá para entender um pouco, né? Aqui estão os reatores lado a lado, o catalisador é transportado a cada um deles. E, por último, tem o processo de regeneração cíclica. Nesse processo, além dos reatores que são necessários para a operação normal, tem também um reator extra que entra em operação sempre que um desses reatores ele necessita de regeneração. Então, diferente dos outros dois tipos, o contínuo e o semi-regenerativo, os reatores eles são do mesmo tamanho e têm uma facilidade para regeneração. Dessa forma, a unidade ela tem uma operação contínua, mesmo durante as regenerações, e pode operar em pressões mais baixas, sem se preocupar com a deposição de coque. E isso acaba acarretando maiores rendimentos, e também rendimentos mais constantes do que no processo semi-regenerativo. Só que a principal desvantagem é a mudança de operação dos reatores em questão de segurança, porque há uma troca de atmosfera de hidrogênio para nitrogênio e oxigênio e vice-versa.
E também necessita de um grande inventário de catalisador, por todos terem o mesmo tamanho. Nesse processo de reforma catalítica, ocorrem inúmeras reações químicas e entre elas tem as reações que são desejadas e as reações que são indesejadas. As reações desejadas, elas são responsáveis pelo aumento da quantidade de aromáticos e, consequentemente, um aumento do índice de octanagem da carga de nafta. E as reações indesejáveis, elas atrapalham o andamento desse processo, porque elas quebram os compostos parafínicos, que são mais pesados em compostos mais leves, e isso gera altas quantidades de hidrocarbonetos gasosos, e que acaba contribuindo para a formação de coque. Aí aqui tem algumas das reações que ocorrem nesse processo de reforma catalítica. As reações de desidrociclização das parafinas e a desidrogenação dos naftênicos, elas são reações endotérmicas e são as principais fontes de hidrogênio. Devido a isso, essas reações elas se tornam beneficiadas quando são feitas a altas temperaturas e baixas pressões. A desidrociclização de parafinas, ela é catalisada tanto pela função metálica quanto pela função ácida do catalisador, um catalisador bifuncional. Enquanto que a desidrogenação, ela vai se desenvolver apenas sobre a função metálica do catalisador. A isomerização de parafinas é uma reação também endotérmica, porém é menor do que as anteriores. E ela também é favorecida pelo aumento da temperatura e acaba sendo indiretamente favorecida pela redução da pressão. Tendo em vista que o produto dessa reação, da isomerização, acaba se tornando o reagente da reação de desidrogenação dos naftênicos. E essas isomerizações, todas são realizadas pela função ácida do catalisador. Essas duas outras reações, craqueamento de parafinas e a desmetilação de aromáticos, elas são reações consideradas de baixa importância no processo, porque o aumento de octanagem é insignificante e não produzem aromáticos. Então, elas não têm muita importância para processos que visam a indústria petroquímica. Só que podem ocorrer também reações indesejáveis, como o hidrocraqueamento e a formação de coque na superfície do catalisador. O hidrocraqueamento ele é caracterizado por ser uma reação exotérmica, então ele é estimulado pela redução da temperatura, porém é atrapalhado pela redução da pressão. Então, resumindo, as reações de interesse no processo da reforma catalítica são a desidrogenação e a isomerização de naftenos. E elas são favorecidas pela redução da pressão e pela elevação da temperatura. Porém, ao passo que eu favoreço as minhas reações desejáveis, eu também estou favorecendo as minhas reações indesejáveis, como o hidrocraqueamento, que eu falei anteriormente, e a formação de coque. Além da temperatura e da pressão, também tem outros elementos que influenciam nesse processo, que são o estado da carga, o índice de naftênicos, a pureza do gás de reciclo. E isso tudo influencia no meu processo de reforma catalítica.
Aqui, para a gente ter uma noção da conversão de uma carga de nafta rica e pobre em compostos naftênicos. Quando eu tenho uma carga com um baixo teor de hidrocarbonetos, as condições de operação elas são muito mais severas e, consequentemente, esse processo é mais indicado que ocorra com uma regeneração contínua de catalisador. E como eu falei no início da apresentação, a nafta, que é destinada para a produção de aromáticos, ela tem que ser rica em naftênicos. Como a gente pode ver aqui, com a nafta com maior teor de naftênicos, ela produz uma quantidade melhor de aromáticos. Nesses processos, as condições de pressão e temperatura têm que ser bem definidas. A pressão, ela tem que ser definida no início do processo, e ela não pode ser alterada durante a realização. Esses valores de pressão, eles variam de 345 a 4.830 kPa. Quando eu tenho pressões muito baixas, eu tenho um rendimento maior de produto. Porém, eu tenho um favorecimento da formação de coque na superfície do catalisador. E isso faz com que meu catalisador fique inutilizado. Então, para esses casos que necessitam de pressões mais baixas, é utilizado o processo com regeneração contínua de catalisador, porque o catalisador vai estar ali constantemente sendo recuperado. Já quando eu opero em altas pressões, o processo mais indicado é o semi-regenerativo, porque o período de tempo que o catalisador vai passar sem uma regeneração é maior. A temperatura é uma variável que também sofre ajustes no processo, e ela sofre bastante ajustes, e ela é expressa pelas médias ponderadas das temperaturas de entrada no reator e dos leitos. Aqui eu trouxe só a área de extração do benzeno, só para ter uma ideia de como funciona a área de extração desses aromáticos. Eu trouxe especificamente aqui a do benzeno. A finalidade dessa área é recuperar uma corrente de benzeno a partir da gasolina que é produzida na unidade de olefinas e hidrogenada em 2 etapas na área de hidrogenação da gasolina. Aí aqui nós temos a seção de pré-fracionamento, a seção de destilação extrativa e a seção de estripagem e regeneração do solvente. Na coluna de pré-fracionamento, que é essa aqui que eu estou mostrando, a carga, que é a gasolina hidrogenada, ela vai ser dividida em uma fração de benzeno, que vai ser o meu produto de topo, que vai consistir em benzeno, mas também vai ter outros compostos com um ponto de ebulição similares ou menores. E uma corrente de fundo com hidrocarbonetos de 7 ou mais carbonos, que também contém compostos com um ponto de ebulição maior que o benzeno. Essa fração de hidrocarbonetos de 7 ou mais carbonos, que é obtida no fundo dessa torre de pré-fracionamento, ela é utilizada na formulação de gasolina automotiva. E a fração de benzeno obtida como produto no topo vai ser enviada para a destilação extrativa. Agora, falando um pouco sobre os aromáticos, os principais aromáticos produzidos, que são o benzeno, o tolueno e o estileno. O benzeno, nas condições normais de temperatura e pressão, ele é um líquido incolor, que possui um odor bem característico e um ponto de ebulição relativamente baixo, de 80,1 graus Celsius, e tem uma elevada pressão de vapor, o que provoca a sua rápida evaporação quando ele está à temperatura ambiente. O benzeno, ele é altamente inflamável e também é pouco solúvel em água, mas ele é miscível com a maioria dos solventes orgânicos.
Ele é utilizado principalmente para produzir outras substâncias químicas, sendo que os seus derivados mais largamente utilizados são o estireno, né, que é usado para produzir polímeros e plásticos, o fenol, que é utilizado para resinas e adesivos, e tem também o ciclohexano, que é usado na manufatura de nylon. Outro aromático produzido é o tolueno, que é usado como substituto para o benzeno, porque ele é menos tóxico. E a sua principal característica é a rápida evaporação, combinada também com um alto poder de solvência. O tolueno ele é utilizado na fabricação de tintas, vernizes e também de repinturas de botijão de gás. E o outro aromático produzido é o xileno, que tem uma faixa de destilação compreendida entre 137 e 140,2 graus Celsius. E o xileno, ele é basicamente uma mistura de 3 isômeros: o paraxileno, o ortoxileno e metaxileno, com uma pequena quantidade de etilbenzeno. E ele é utilizado na produção de colas, adesivos, borrachas, também de tintas, de corantes, de resinas, de defensores agrícolas e entre outras utilidades. E as considerações finais: atualmente a principal forma de avaliação da nafta ela é baseada no teor de cada tipo de hidrocarboneto que está contido na mistura, visando uma adequação ao processo petroquímico. A reforma catalítica é um importante processo industrial que é utilizado com a finalidade de aumentar o número de octanagem da gasolina e também de produzir aromáticos que possuem alto valor comercial, como benzeno, tolueno e xileno. E a nafta, ela também é utilizada como matéria-prima na fabricação de fertilizantes nitrogenados, como a ureia, o nitrato de amônio e o sulfato de amônio. E aqui estão algumas das referências que eu utilizei. E foi isso, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigado, Meirelle. Muito bem apresentado, tá certo? Nós estamos com tempo para perguntas, para comentários. Alguém gostaria de fazer? Vamos participar, gente. Ninguém? Eita. Ô Meirelle, você é engenheira química, né? Formada, né? Isso, sou. Legal, eu sei. Você praticamente no mestrado, todo mundo que tá como engenheiro químico, né? E dá para perceber, né, a tua facilidade em descrever, né, o processo, as condições operacionais. Tá de parabéns, viu? Muito bom mesmo. Obrigada, professor. Eu queria te fazer uma pergunta que é uma coisa que me incomoda, o fato de nós importarmos a nafta, né? E você comentou que essa importação ela tem evoluído, ela tem crescido, é isso? Esses dados eles estão atuais, porque como foi falado na palestra anterior ou hoje, com a pandemia, acho que foi a própria Amanda, né? Com a pandemia e tudo mais, a demanda, vamos dizer, caiu. Isso é válido? Essa informação da nafta é antes ou pós pandemia? Professor, é antes. Como eu falei, esses dados que eu encontrei são de 2017, certo, mas foram publicados em 2018. Perfeito. Aí atualmente eu não me atentei, na verdade não encontrei nenhum dado mais atual. Não, perfeito. Agora, assim, de forma geral, a população
como também foi explicado pela Suélia na anterior, na primeira, né, tem crescido muito, não é? Então a demanda ela tende sempre a aumentar, só que por conta dessa pandemia, claro que houve uma redução no consumo, né, de combustíveis, etc. E mais uma vez você detectou a importância dos catalisadores, né? Assim, a presença deles para poder fazer o craqueamento, para fazer pronto, a própria, o próprio aromático, né? Gerado a partir do naftênico, né? Do cicloalcano, não é isso? Isso. Você enxerga assim que a parte dos aromáticos, tá certo? Ela, vamos dizer, ela continua tendo muita demanda, assim, porque assim, nos combustíveis, na gasolina não é necessário ter aromáticos, não é verdade? Ali é questão de octanagem, né? Mas nos produtos, como você demonstra, né? Aí nós temos necessidade desses aromáticos, não é isso? Porque assim, eu tenho visto na parte de solventes que tem sido desejável a substituição de solventes aromáticos por equivalentes que vão fazer o mesmo trabalho de extração, por exemplo, ou de miscibilização, né? Por conta da característica cancerígena dos aromáticos, não é isso? Sim. Você chegou a ver alguma questão? Você falou que o tolueno é menos tóxico que o benzeno, né? Mas o tolueno ainda continua sendo tóxico. Não é verdade? Sim. Perfeito. Mas olha, é muito informativo, tá certo? É muita informação também. E a gente, às vezes, como engenheiro químico, não sabe responder como esses caras, né? Como esses hidrocarbonetos aromáticos, eles estão presentes em tantos materiais que a gente lida no dia a dia, né? Não é isso? Coisa que a gente nem imagina. É impressionante. Agora, eu queria comentar uma outra coisa, não sei se tem alguém que queira comentar mais. É assim, eu tava pensando, né? Eu tive aqui um contratempo agora, mas assim, eu tava pensando como é importante essas reações dentro do processo petroquímico ou de refino, né? No caso a gente está lidando com a parte petroquímica. Como é importante transformar, como você falou, né? Você chamou até um reagente, a gente chama insumo, né? Na verdade são os insumos. Como os insumos, eles são transformados em produtos, né? Tá certo? E às vezes aquele produto vira um insumo de um outro produto e assim por diante. Mas assim, como é importante a gente ter noção, por exemplo, a gente como engenheiro químico ter noção do que é necessário para chegar naquilo outro, né? Que às vezes a gente faz o curso de engenharia química, como é o teu caso, o meu, e a gente não se lembra dessas situações, né? Entendeu? Não se lembra dos processos que estão em jogo, não é? E aí, assim, eu vejo que essa parte ainda tem muito estudo para ser feito, e eu acredito que com as novas matérias-primas renováveis, isso vai ter muitas mudanças, tá certo? Que vão necessitar novos processos, tá certo? Muita coisa diferente. E o engenheiro químico precisa responder por todo esse cenário amplo de detalhes e informações, viu? Você verificou alguma coisa, por exemplo, dessas naftas que são importadas, da importância da fração que tem que ser de naftênicos, porque eles fazem, depois que eles produzem, eles caracterizam, não é isso? E aí, por exemplo, quem está gerindo esse fluxo de matéria-prima dentro de uma petroquímica, então eles têm limites de quantidades por exemplo, de aromáticos ou de naftênicos, né? Mas pelo que você explicou, a fração de aromáticos é muito pequena naturalmente no petróleo, é isso? Não, ó, professor, quando... Vixe, tá dando eco aqui.
Tá dando eco aí pra vocês? Não, não, tá não. Só se você tá com o celular ligado ao mesmo tempo. Não. Tá bom, não tá dando eco não. A nafta, a pesada, né, no caso, que é levada para a reforma catalítica, ela tem que ter um índice de parafínicos inferior a 65%. E tem que ter uma quantidade maior de cicloalcanos para poder ir para a reforma catalítica e obter os aromáticos. Certo. Mas assim, naturalmente, vem também aromáticos junto pelo gráfico que você mostrou, tinha uma fatiazinha de aromáticos já presente, vamos dizer, endógeno, né, no próprio petróleo, né, já natural do próprio petróleo. Professor, isso eu não sei responder. Certo, certo. Não, porque tem, né? Até você mencionou que a solubilidade do benzeno ela é baixa, mas ela, dentre os compostos hidrocarbonetos, ela é até superior, ela chega a 780 ppm, tá? Então, esse é até um dos aspectos, por exemplo, quando você tem vazamento de gasolina, contamina os lençóis freáticos, um dos parâmetros da legislação é justamente o benzeno, que a gente controla, tá certo, dentre os compostos chave, né? Porque ele tem uma característica de se dissolver mais, então ele permeia também mais, ele se difunde mais pelos corpos hídricos e pelo solo e assim por diante, né? Mas assim, o que você me informou que eu gostei de saber, quer dizer, a fração que é naftênica, né, que são os ciclos, os compostos hidrocarbonetos cíclicos, que quando passam pela desidrogenação catalítica, tá certo? Aí eles se transformam em aromáticos. É isso, não é? Isso. Pronto. E aí depois, para a gente conseguir concentrar esses produtos, aí tem uma série de processos de separação De processos. que são Isso, para necessários, separar os aromáticos puros. porque as reações elas não se dão de maneira completa, né? Seria uma situação hipotética se isso acontecesse, né? Quer dizer, isso não acontece. Então os processos de separação, era esse recado que eu queria dar, ele vai como sendo, por exemplo, um ajuste que consegue fazer para dar destino então a toda a situação. E como eu expliquei, a matéria-prima que chega também, de acordo com as suas frações, naftênicos ou parafínicos, ela é destinada, ou por exemplo, aqui no Nordeste nós temos a Lubinor, que trabalha mais com parafínicos, tá certo? Se for para camaçaria é bom ir os naftênicos, e como você explicou, né, compostos, tem uma outra da nafta que vão ser desproporcionados e gerar gasolina, tá certo? Aí isso vai variando. Quanto mais parafínico tiver, mais vai ter que ter desproporcionação para poder especificar o produto, né? Em termos, como você falou, de octanagem. Então, gente, tá excelente. Nós vamos prosseguir. Se depois tiverem mais dúvidas, tá certo? Vocês podem usar o chat lá do WhatsApp, ou também o próprio Cigar, tá certo? Nós temos aí uma novidade, que o programa Trainee da Petro Recôncavo já está abrindo, e nós vamos ter o privilégio de ouvir a palestra do gerente, né, do Juan, na próxima sexta-feira, tá bom? Então isso é muito, muito bacana. Então agora, obrigado então, Meirelle. A gente vai passar aqui para o Samuel, é isso? O Samuel vai continuar na apresentação. Você pode colocar a sua apresentação, Samuel, por favor? Posso sim, professor. Show. Qualquer dúvida, vocês me interrompem, viu, gente? Uma pergunta. Pronto. Tá dando para ver? Tá dando, sim. Eu vou desligar aqui minha câmera e meu áudio. Pessoal, acho que o senhor desligou o áudio. Tá tudo. Tá dando para escutar bem, viu?
Ah, tá. É porque o senhor tinha desligado o áudio, eu não sabia se podia começar já. Mas pode começar. Posso começar? Pode sim, vai lá. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Samuel Brito. Eu sou aluno do programa de pós aqui, de Engenharia Química. E a apresentação que eu fiquei de trazer foi o processo de obtenção, né, do gás de síntese na indústria petroquímica. Essa apresentação ela vai contemplar uma introdução, né, acerca do contexto histórico do gás de síntese, como é que ele surgiu, como é que ele foi descoberto, né, as suas aplicações, a sua definição, né, o que é que seria realmente o gás de síntese, os processos de obtenção pela indústria petroquímica e suas eventuais aplicações, e também pretende trazer rotas alternativas, né, como, por exemplo, a de produção do gás de síntese a partir da biomassa, né, o que torna o processo sustentável e cada vez mais buscado a aplicação. E, por fim, a aplicação aqui no Brasil, né, o que torna o gás de síntese interessante para o contexto socioeconômico brasileiro, né, como é que ele é aplicado. Aí, nessa aplicação aqui no Brasil, eu vou trazer um destaque maior para a síntese de Fischer-Tropsch, né. Então, esse gás de síntese, na história, ele surge com uma aplicação por volta do início do século XX, né, com o nome de gasogênio, tendo uma aplicação principalmente como trabalho mecânico, né, seria um vapor oriundo dos processos de indústrias de metais, né, mineradoras e de fundição, e que eles aplicavam muitas vezes esse vapor para trabalho de eixo. Por volta de 1920, mais ou menos, o engenheiro químico francês Georges Simbart, ele buscou uma nova aplicação, né? Ele tentou trazer esse gasogênio para a aplicação para o desenvolvimento da eletricidade a partir da aplicação em um motor. Então, esse motor seria responsável por converter esse gasogênio em eletricidade, né? O sistema desenvolvido por Georges Simbart teve como objetivo converter matérias ricas em carbono, como madeira, carvão, combustíveis sólidos ou líquidos mesmo, nesse combustível gasoso, que seria o gasogênio, para movimentar equipamentos, né, gerar eletricidade. Então, esse equipamento ele teve o nome também de gasogênio, e ele consistia de um tambor, primeiramente, onde era adicionado essa fonte de combustível, né, essa fonte de carbono. E abaixo desse tambor tinha uma válvula para o controle do fluxo de oxigênio, né, de ar, nesse reator, digamos assim, para você ter a combustão incompleta, né? Então, como resultado dessa combustão incompleta, teríamos o monóxido de carbono, o dióxido de carbono também, vapores de água, hidrogênio também, e cinzas que muitas vezes eram arrastadas nesse processo, né? Então, saindo desse tambor, o gás ele passava por um tanque de precipitação composto por água, onde esse gás era borbulhado nessa água e tinha como objetivo precipitar as possíveis cinzas e os possíveis contaminantes dessa corrente gasosa oriunda do processo de combustão, né? Posteriormente, esse gás ele seguia para um sistema de resfriamento, que seria o equivalente a um radiador de um carro, por exemplo. E após esse sistema de resfriamento, ele seguia para um novo tanque de filtragem, dessa vez com partículas sólidas, comumente carvão, né, era utilizado como absorvente, e esse gás purificado seguia para um carburador e, posteriormente, para o sistema do motor, né, que seria para aplicação, na época, no ciclo de Otto, no ciclo termodinâmico de Otto. E teve como aplicação, principalmente para os veículos, né? Então, o tambor seria aqui a parte de trás, onde era alimentado o combustível, e todo o sistema prosseguia na frente do carro. Por volta de 1939, houve o início, né, da Segunda Guerra Mundial, e com a Segunda Guerra Mundial, houve, em 1940, uma grande restrição no uso do petróleo, e isso por todo o mundo, né? Então, esse petróleo ficou estritamente
para aplicações militares, né, tanto para a indústria bélica como também para demais setores militares. Então, a população, né, a sociedade na época, precisou buscar novas fontes combustíveis ou para seus processos no dia a dia. E daí surge gasogênio como a principal fonte de combustível civil da época. Então, o que é que esse gasogênio teria a ver com o gás de síntese em si, né? Esse gasogênio ele foi conhecido também como um gás pobre, ou seja, ele era um gás que tinha um baixo poder calorífico. Então, ele era aplicado para motores, mas ele tinha uma baixa eficiência. Então, devido a essa baixa eficiência, muitos pesquisadores buscaram novas aplicações para esse gasogênio, né? E eles puderam perceber que, devido à composição primária desse gasogênio, ele poderia ser utilizado na síntese de novos compostos, né? Então, de novos produtos químicos. E, devido a essa maleabilidade dele, ele ficou conhecido como gás de síntese, né? Ele nada mais é, por definição, né, como um gás combustível obtido por meio da combustão parcial, né, de fontes de carbono. E ele tem uma composição bastante peculiar. Ele pode ser definido como dois tipos, né? O mais famoso de todos é a proporção entre o hidrogênio e o monóxido de carbono, a qual essa proporção se dá o nome de gás de síntese, mas também a gente pode ter como referência a mistura entre o hidrogênio e o nitrogênio, sendo esse segundo amplamente aplicado para a indústria de fertilizantes. E esse primeiro sendo muito aplicado para a indústria química de uma maneira geral. A composição desse gás de síntese ela é majoritária em hidrogênio e monóxido de carbono, podendo haver também espécies como dióxido de carbono, metano, cadeias de hidrocarbonetos C2+, nitrogênio, amônia e sulfeto de hidrogênio, sendo esses dois últimos em menores quantidades. Além disso, a composição do gás de síntese ela vai variar decorrente da fonte de carbono, né? Então, seja madeira, carvão ou outra fonte, ela vai ter uma composição diferente. Outro ponto muito importante que vale a pena citar é que esse gás de síntese ele não tem uma composição exata, porque ele depende muito da sua aplicação. Então, a proporção entre o hidrogênio e o monóxido de carbono ela vai variar em função da aplicação na indústria. Como as aplicações principais temos na indústria de fertilizantes, né, devido à produção da amônia, dos álcoois, da obtenção de hidrogênio, que é mais fácil obter o hidrogênio a partir do gás de síntese, que requer processos de separação simplificados. Ele pode ser também aplicado como um gás natural sintético, após tratamento. Na indústria de lubrificantes também, na produção de ceras, utilizado como vapor também e como energia diretamente. Para os processos de obtenção desse gás de síntese na petroquímica, eu vou citar 3 pontos que são gerais e que podem descrever muito bem a aplicação na petroquímica, né? Sendo primeiro a obtenção a partir do carvão. Essa do carvão seria uma forma de apresentar todas as etapas importantes para o processo de obtenção do gás de síntese e que serão aplicadas em qualquer outra fonte de carbono, né? Então, ela vai servir como base para a gente entender como é que ocorre na petroquímica. E a partir de hidrocarbonetos, que a gente vai ver o processo de obtenção do gás de síntese, a reforma do metano como um processo de obtenção do hidrogênio, porque o hidrogênio, ele muitas vezes vai representar o gás de síntese, porque é muito mais difícil você produzir o hidrogênio. Então, se você consegue produzir o hidrogênio, você consegue adequar a quantidade de monóxido de carbono posteriormente, né? E o processo de Haber-Bosch como um processo de aplicação, que seria a utilização do gás de síntese na indústria de produção de amônia. E uma rota alternativa que seria a utilização de biomassas por meio do processo de gaseificação para a produção do gás de síntese. O processo de obtenção do gás de síntese a partir do carvão, ele tem início com a obtenção do carvão, onde esse carvão é destinado em 2 linhas de processos subsequentes, onde cada uma dessas linhas vai ter uma importância, como a gente vai ver. Depois dessa divisão em 2 linhas de produção, eles passam ambas por um processo de limpeza, né, para remoção de qualquer contaminante da fase sólida do carvão, e posteriormente eles seguem para 2 etapas chamadas uma de gerador de gás e a outra do processo de water gas, que seria o que a gente conhece como a reforma a vapor.
Na etapa do gerador de gás, nós temos que esse carvão vai sofrer um processo conhecido como oxidação parcial, né, em presença do oxigênio, e ele vai ser convertido em monóxido de carbono ou dióxido de carbono, mais dióxido de carbono, né. Também ele pode ter uma etapa onde ele vai reagir com dióxido de carbono para formar monóxido de carbono. Outra etapa, a oxidação também, diretamente produzindo monóxido de carbono. E uma quarta etapa possível da oxidação parcial desse carvão, produzindo o monóxido de carbono e liberando calor, ou seja, uma reação exotérmica. Nesse processo de gerador de gás, nós temos como etapa principal e a mais importante, ou conhecido como a reação de Boldor, onde a gente tem a reação entre o carvão e o CO2 para produzir o monóxido de carbono. Ou seja, nessa linha de produção de gerador de gás, a gente tem como objetivo principal a geração do monóxido de carbono. Já na segunda etapa, né, na segunda linha de produção, conhecido como processo de water gas, a gente tem a reação do carvão em presença do vapor de água para a produção do monóxido de carbono mais o hidrogênio. Isso daqui, por si só, já seria o gás de síntese, né? Mas temos como etapa importante para esse processo de water gas a reação conhecida como water gas shift, que seria necessariamente a reforma a vapor, onde esse monóxido de carbono produzido, ele reagiria com vapor de água, produzindo dióxido de carbono mais o hidrogênio. Então, nós teremos que nessa parte de gerador de gás, a gente produz majoritariamente o monóxido de carbono, e na de water gas, a gente produz majoritariamente o hidrogênio. Posteriormente, essas duas linhas se unem novamente, né, os produtos delas, e seguem para a etapa de purificação. Já na etapa de hidrocarbonetos, a gente pode citar, né, utilizando hidrocarbonetos para obtenção do gás de síntese, a gente pode citar 3 processos principais, sendo o primeiro a decomposição térmica, o segundo a oxidação parcial, e o terceiro a reforma a vapor. Esses 2 últimos a gente já viu anteriormente, mas aqui a gente vai reforçar mais uma vez. A decomposição térmica nada mais é do que a reação entre o hidrocarboneto mais uma fonte de calor, produzindo o hidrogênio gasoso mais um hidrocarboneto insaturado. Temos como exemplo aqui abaixo a decomposição térmica do metano, produzindo o eteno mais o hidrogênio. Na oxidação parcial, a gente vai ter o hidrocarboneto sendo oxidado, mais uma etapa de resfriamento, já que essa reação vai liberar calor, produzindo o hidrogênio mais monóxido de carbono. Na última, a reforma a vapor, vai ser o hidrocarboneto reagindo com o vapor de água, originando também o gás de síntese. Aqui nós temos os exemplos, como a reforma do metano a vapor, que produz o monóxido de carbono e o hidrogênio. Um processo industrial que tem uma ampla aplicação é o processo de reforma do gás natural, onde a gente tem o metano, que vai ser utilizado tanto como combustível, como também como reagente, onde ele segue para as etapas de purificação, né, desse metano, para remoção do enxofre, onde na primeira etapa a gente tem um processo de hidrogenação para a formação do sulfeto de hidrogênio, dos compostos, e posteriormente ele segue para a etapa de remoção do sulfeto de hidrogênio, né, que podem ter 2 rotas catalíticas ou adsortivas, né, sendo a primeira utilizando o óxido de zinco e a segunda os óxidos de ferro. Posteriormente, ele segue para as etapas de reforma, né, onde ele vai ter o processo de reforma a vapor, onde esse metano ele vai produzir tanto o monóxido de carbono como o hidrogênio, sendo 2 reformadores, né. Posteriormente, ele vai para 2 etapas conhecidas como shift. Então, a primeira vai ser esse HT, seria para altas temperaturas, e o segundo para baixas temperaturas. Então, esse daqui, devido ao equilíbrio termodinâmico, ele vai favorecer uma maior conversão, porém, a totalidade desse monóxido de carbono não será reagida. Então, precisaria dessa segunda etapa, a baixas temperaturas, ambas tendo seus catalisadores sólidos específicos, para o processo de water gas shift. Então, a gente vai converter o monóxido de carbono mais vapor de água
em dióxido de carbono mais hidrogênio. Esse CO2 ele vai ser purificado, essa corrente gasosa vai ser purificada ou por um processo de absorção, geralmente por etanolaminas, né, ou por um processo de adsorção, seguindo para a etapa de purificação, né. E essa corrente acima, que seria rica no hidrogênio, ela vai sofrer um processo chamado metanação, onde parte desse hidrogênio vai reagir com um eventual monóxido ou dióxido de carbono para a produção do metano novamente, mais água. Sendo assim, a gente obtém o hidrogênio como maior parcela. O processo de Haber-Bosch vai ser o processo desenvolvido pelos premiados, né, pelos reconhecidos pelo Nobel. Fritz Haber, que ele foi Nobel em 1918, aproximadamente, devido à sua contribuição no desenvolvimento da síntese do amoníaco a partir do nitrogênio e hidrogênio, e Carl Bosch, que foi reconhecido em 1930 por desenvolver, por facilitar, né, ou propor o desenvolvimento de métodos químicos a altas pressões. Então, esse processo nada mais é do que a síntese da amônia em altas pressões. Esse processo ele vai ter início no forno, né, onde a gente vai ter a decomposição térmica do metano, ou do gás de síntese, ou de qualquer outra fonte de carbono, seguindo para os processos de lavagem. Esse tanque aqui, que chama de tanque de gás, ele é muito utilizado para aumentar a pressão, então eles estocam todo esse gás gerado para aumentar a pressão na corrente. É uma característica desses processos de altas pressões. Segue para um processo de oil gas shift, como já foi explicado anteriormente, favorecendo a obtenção do hidrogênio. Aqui, ele também vai seguir sendo favorecido na etapa de purificação, né, para a remoção do CO2, então vai cada vez mais ter uma quantidade, uma proporção maior, né, uma fração maior de hidrogênio, até que, nesse último equipamento, ele vai ter a adição de uma corrente de ar. Esse ar ele vai servir como uma fonte de nitrogênio para o processo, então seria uma corrente rica em hidrogênio e uma corrente rica em nitrogênio, que segue para um conversor, onde esse conversor vai ser responsável por produzir a amônia. Como rota alternativa, né, temos a utilização da biomassa, que seria uma rota sustentável. Mas o que seria essa biomassa? A biomassa ela é definida nada mais como qualquer matéria ou resíduo advindo de organismos vivos, né, de micro-organismos, ou de rotas bioquímicas, onde as maiores representações são os vegetais, né, como as partes da folha e madeira, de uma maneira como exemplo, resíduos agroindustriais, como os resíduos de indústrias de sucos, como casca de frutas e tudo mais, resíduos agropecuários, como as partes que não são aproveitadas, né, dos animais, como gorduras, peles, também são consideradas como biomassa, e resíduos sólidos e efluentes, como sendo exemplo os esgotos domésticos. E aqui a gente vai se atentar a tentar entender como é que essa biomassa ela vai ser convertida, né, nesse gás de síntese, como é que ela vai ser transformada, de onde é que vai vir esse carbono e esse hidrogênio. E como exemplo maior, a gente vai tentar ver aqui a partir de fontes vegetais, né, basicamente plantas. Então, as plantas, a parte vegetal, né, dela ela é composta de 3 partes principais, como sendo a celulose, a lignina e a hemicelulose. A celulose, todos eles serão polissacarídeos, né, eles serão formados a partir de monômeros de hexoses, na sua maior parte, e a celulose, ela vai ser um polissacarídeo formado como tendo monômero a celobiose, que a celobiose é uma hexose formada por, é um disacarídeo formado por duas glicoses, por meio da ligação 1 no carbono 1 e no carbono 4 beta-glicosídicas, né? Onde, além dessa ligação, tem as fontes de hidrogênio que formam toda a cadeia cristalina e também a cadeia amorfa da fração da celulose.
Então, a lignina ela também vai ter uma composição a partir é um polissacarídeo também, assim como a hemicelulose, e todos a partir de na sua maior parte, dos açúcares, né? Aqui, como exemplo, nós temos que para as partes como madeira, as plantas têm uma quantidade de celulose um pouco maior, mas na madeira, 50% da celulose, 50% da matéria, né, da madeira é composta pela celulose, sendo a outra metade dividida igualmente ou aproximadamente entre lignina e a hemicelulose. Então, a partir desses açúcares, que são orgânicos, né, são matérias orgânicas, nós temos a obtenção tanto da fonte de carbono, ele vai ser a fonte de carbono primária no processo, e devido à presença também dos hidrogênios, a gente vai ter tanto o carbono quanto a possibilidade da oxidação parcial desses compostos, né, ou degradação térmica, para a produção do gás de síntese. A rota mais viável, a rota mais conhecida para a utilização da biomassa para geração de gás de síntese é por meio dos processos conhecidos como gaseificação. Esse processo de gaseificação é dividido em 4 etapas principais, sendo a primeira etapa de secagem, que ocorre até uma temperatura um pouco superior a 100 graus Celsius, com a remoção da água, e a segunda etapa sendo conhecida como pirólise. A pirólise ela vai ser responsável pela volatilização da matéria orgânica. Então, a gente vai remover a boa parte dos voláteis a uma temperatura de aproximadamente 300 graus Celsius. Seguindo para a etapa de combustão e, por fim, a gaseificação em si. Como resultado desse processo, a gente vai ter o gás de síntese, né, obtido por toda essa gaseificação, todo esse processo térmico, e as cinzas, que as cinzas nada mais serão do que a fração mineral daquele composto, né, daquela fonte de carbono primário. O mais comum de ser utilizado na indústria, que tem sido mais desenvolvido, é o que utiliza leito circulante, como esse modelo aqui de Renogás, onde tem a entrada da biomassa, um fluxo ascendente de oxigênio, né, para oxidação parcial, e degradação térmica, sendo ele todo aquecido. E na etapa final da saída superior, nós temos a separação por hidrociclone do gás de síntese bruto e das cinzas. Esse processo ele cada vez mais foi desenvolvido para tentar alcançar uma aplicação que se tornasse possível ser contínua na indústria, né? Chegando a um modelo semelhante a esse daqui, proposto, onde temos o gaseificador de um lado, com a entrada da biomassa e da corrente de ar, onde ele tem a separação para a obtenção do gás puro, né, ou do gás bruto de síntese, e a recirculação das eventuais cinzas, né, ou da areia, onde ela entra nessa segunda coluna, onde ela vai ter um fluxo ascendente de ar, e o processo vai ser separado. Então, vai ter o reciclo dessa areia, que vai ser utilizado para empacotar essa primeira coluna, contendo a biomassa, né? Isso garantindo a produção contínua e a renovação dessa coluna, do empacotamento dela. E o que é que torna esse gás de síntese atrativo aqui no Brasil? Esse gás de síntese seria utilizado aqui no Brasil? Tem uma grande aplicação ou não? Então, para ilustrar isso, eu pretendo apresentar o processo de Fischer-Tropsch. O processo de Fischer-Tropsch nada mais é do que o processo de conversão do gás de síntese, né, em combustíveis líquidos. Então, aqui no Brasil, com a primeira etapa dos PRHs, né, desenvolvimento dos PRHs e da ANP, houve um grande incentivo para o desenvolvimento desse processo. Até hoje, ele é um dos mais importantes aqui na indústria brasileira, por permitir a produção de combustíveis líquidos por rotas que podem ser aplicadas de forma sustentável, ou seja, você poderia obter esse gás de síntese a partir de uma fonte renovável, como a biomassa, e ter uma aplicação dele para o desenvolvimento de combustíveis como gasolina, álcoois, querosene, diesel, lubrificantes e diversos outros insumos da indústria química, a partir dessa rota renovável, né? Então, seria basicamente produzir o que seria única e exclusivamente, né, entre aspas, obtido a partir de combustíveis fósseis,
só que agora a partir de uma rota mais sustentável. Então, esse processo de Fischer-Tropsch, ele vai ter 3 etapas principais, né, que vai ser o processo de hidrogenação, de acoplamento do CO, do monóxido de carbono, ou etapas também de metanação, que seria a adição do hidrogênio também, só que o hidrogênio gasoso. Nesse primeiro gráfico aqui, a gente tem as possíveis probabilidades de produção a partir da síntese Fischer-Tropsch. Então, sendo as cadeias de C1 e de C2 a C4, majoritariamente as de álcool, então seriam produzidos etanol, butanol, metanol, a partir dessas correntes, possibilitando também a produção de combustíveis com cadeias maiores, né, como é o caso das gasolinas, dos dieséis, querosene também, e lubrificantes também se enquadram nessas 2 etapas aqui, seja de C5 a C11 ou de C12 a C20. E, por último, as consideradas como as cadeias longas de carbono, né, de C20+, onde essas de C20+, seriam, em sua maior parte, graxas, né? Seriam as ceras, na verdade, que seriam obtidas. Então, a partir disso, a gente pode ter um panorama geral de que esse processo Fischer-Tropsch é um processo catalítico, utilizando catalisador heterogêneo. A gente vai ter a possibilidade, em função do processo, das condições de processo, como temperatura e pressão, mas mais importante ainda seria os sítios ativos presentes nesses catalisadores, para escolhermos ou para tentarmos obter ou favorecer o desenvolvimento de algum produto em específico, né? Então, o catalisador aqui vai exercer a parte mais fundamental no processo. Aqui, nós temos o mecanismo reacional da síntese de Fischer-Tropsch em um modelo geral, né? Então, aqui é uma exemplificação de como é que seria o mecanismo reacional, sendo que esse mecanismo ele vai variar de catalisador para catalisador. E aqui, né, a gente vai ver que o processo vai ter início com a dissorção dos gases, do monóxido de carbono e do hidrogênio, na superfície do catalisador, onde esse gás ele vai ser dissolvido, a parte dele vai ser dissolvido como vapor de água e a outra como metano. E no catalisador, na superfície dele, nos seus sítios ativos, vai ter um monômero um monômero de CH. Esse monômero ele vai ser a parte principal do desenvolvimento da cadeia na síntese de Fischer-Tropsch. Então, a partir do acoplamento do CO gasoso, a gente pode ter essa rota amarela, onde o acoplamento do CO, junto com esse monômero CH, a gente pode seguir por essa rota, tendo no final a produção de um acetaldeído. E, além do acetaldeído, a gente pode obter também álcoois, já que os aldeídos, eles seriam nada mais do que álcoois oxidados, né? Então, a partir do processo de hidrogenação, a gente consegue, de hidrogenação do aldeído, a gente consegue produzir um álcool. Seguindo pela rota verde, a gente tem uma rota chamada de crescimento da cadeia, né? Que seria nada mais do que a junção desses monômeros de CH, de forma a ter um crescimento dessa cadeia. Então, esse monômero ele vai sendo adicionado, e essa cadeia vai crescendo. Alternando as adições dos monômeros, também ocorrem os processos de hidrogenação, né, que seriam os processos de adição do hidrogênio. Nessa rota azul, a gente tem os processos de obtenção de alcenos, aqui exemplificado pelo eteno, né? E também seriam eles as olefinas, né? Então, esse processo ele se segue, crescimento de carbono, aqui exemplificado até uma cadeia com 3 carbonos, mas ele segue, esse mecanismo geral, ele pode ser aplicado para cadeias que chegam até 50 carbonos. Então, são cadeias bem grandes, né? São cadeias pesadas. Então, tem como principais os alcenos, a produção de alcenos, alcanos, álcoois, aldeídos também. Então, como conclusão, a gente pode ter que esse gás de síntese, né, nada mais é do que uma mistura gasosa obtida pela combustão parcial de fontes de carbono, quaisquer,
e que ele pode ser utilizado para a síntese de novos produtos, né? Essa rota de obtenção, ela pode ser seja a partir de carvão, de hidrocarbonetos, biomassas ou qualquer outra fonte de carbono primária. E, por fim, o processo de Fischer-Tropsch, que é amplamente aqui utilizado no Brasil, ele torna possível a produção de combustíveis líquidos a partir do gás de síntese, né? A produção de gasolina, diesel e querosene são as principais, como também as dos álcools. Então, seria isso a apresentação, né? O que eu objetivei trazer aqui como informação a mais para vocês. Algumas referências utilizadas e muito obrigado. Obrigado também, Samuel. Foi muito didática, muito bem elaborada a apresentação. Eu queria ouvir se há alguém que gostaria de fazer uma observação. Então, agradecer, né, a presença de todos. Eu fiquei muito impressionado com a sessão da tarde de hoje, né, que foi assim caracterizada por apresentações de alto nível, tá bom? Sobre o ponto de vista do gás de síntese, né, a palavra está dizendo, né, Samuel? Então é o nosso CO e o hidrogênio, né? E nós temos aí, como você explicou muito bem, a possibilidade de gerar a partir da biomassa esse gás de síntese e assim tornar a produção de hidrocarbonetos viável. Será, você mencionou que está sendo amplamente aplicado no Brasil. Esse amplamente aplicado é em escala industrial ou em escala, vamos dizer, protótipo, laboratório? Então, Qual é a sua observação? Isso. Quando eu falei amplamente utilizado, né, ele é o maior alvo, né, aqui na indústria brasileira, porque ele tem um interesse um pouco maior para a gente aqui no Brasil, né, que a gente tem uma necessidade muito maior de combustíveis como gasolina e diesel. Então, para o contexto socioeconômico da gente, ele é a rota, né, mais importante. Então, a ANP ela tem incentivado muito o desenvolvimento dessa tecnologia, né? Então, eu sei de aplicações assim que chegam à escala piloto, né? Mas é uma área que ainda requer muito estudo. Ela é muito promissora, tem bons resultados, mas a aplicação industrial mesmo, eu acredito que ainda não tem aqui no Brasil. Mas em piloto já foram realizados testes até. Aqui no CTGás nós temos uma unidade de pesquisa assim, de alto nível, tá certo? Foi um investimento, o CTGás ele é uma mescla com a Petrobras, foi um investimento alto que foi feito, ainda continua operando, mas é a nível ainda de laboratório até, pode-se dizer. Agora, você mencionou também bem o processo Haber-Bosch, né, que nós temos que lembrar que se não fosse esse processo, que foi motivo de Nobel, né, que você menciona, nós não teríamos como alimentar a população do mundo, porque daí saíram os fertilizantes e as pessoas podem falar assim, é bom o produto natural, tal, né, mas sem o advento dos fertilizantes, não é possível alimentar a população mundial nas condições que nós vivemos. Existem vários outros aspectos que podem ser discutidos aqui, seria um outro motivo de seminário, mas assim, a contribuição foi muito, muito forte, como você falou. Agora eu queria, naquele diagrama que você mostrou um alfa no eixo X, né?
O que Isso. eu queria entender aquele alfa e outra coisa, gostei também muito daquele mecanismo reacional daquele Santer, ficou muito legal. Agora, uma coisa que eu queria comentar, assim, para encerrar, do processo a questão energética, porque a reação de deslocamento, até mesmo a reação de reforma do metano, ela envolve a demanda por energia, como a própria Amanda comentou, não é? Nos processos de Alceno e tal, que pronto, uh, o input de energia é necessário, não é? Então, como é que fica essa situação? Porque, por exemplo, se eu estou usando o processo Fischer-Tropsch ou até mesmo a reforma para chegar no gás de síntese, toda essa cadeia, será que ela consegue se justificar para chegar, por exemplo, num produto como um combustível, né, que seria para suprir essa demanda da nafta que a própria Meirelli comenta, né, que a gente ainda está importando, entendeu? Então, assim, esse cenário de análise de processos eu vejo como sendo ainda, né, uma variável, um assunto a se estudar, né? Diga lá, você tem alguma coisa a Então, o comentar? primeiro ponto que o senhor perguntou do alfa. O alfa ali, ele representa a probabilidade de crescimento da cadeia de carbono. Então, ali no eixo X seria a probabilidade de crescimento da cadeia de carbono, né, de crescimento da quantidade de carbonos, e no eixo Y seria a porcentagem em massa dessa cadeia formada. Então, Ah, seria tá. isso. Aí, o segundo... O alfa, repete por favor, o alfa é. A probabilidade de crescimento da cadeia carbônica, a Uhum. partir dos monômeros, né, do CH. E o segundo ponto é, realmente, como o senhor comentou, e falou da apresentação da Amanda, a questão energética é muito forte, porque o processo Fischer-Tropsch, o processo, né, a parte de condições operacionais, é semelhante ao processo da reforma do metano. Então, você vai necessitar de quantidades energéticas muito altas, e esse é o principal defeito do processo Fischer-Tropsch, né? É o motivo dele não ter sido aplicado ainda em escala industrial. Porque, apesar de como o processo de Haber-Bosch é aplicado para altas pressões, processos com grandes quantidades térmicas ainda não são tão justificáveis na atualidade, são muito caros ainda, né? Então, por isso que esse processo precisa ainda ser muito estudado. Mas, com relação à eficiência, né, ele é muito eficiente, até o momento é considerado um dos mais eficientes para a produção dos combustíveis, mas ele tem esse problema ainda do viés operacional, né, de implementação. Então, ele seria muito caro, porque ele necessita de uma temperatura muito alta para ocorrer a reação, porque é uma reação em fase gasosa também, né? Uhum. Apesar de ser baixa pressão, é alta temperatura, né? Teve um outro. Isso. Hoje na sessão teve situações de alta pressão que também são. Quando você precisa comprimir, também impõe demanda por energia, demanda financeira também, né? Custo Ele operacional. tem um positivo de ser a baixa pressão, né? A possibilidade de ser a baixa pressão, mas infelizmente ainda tem uma alta temperatura. Altas temperaturas. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa neste momento? Algum comentário, alguma pergunta? Pelo que eu estou vendo, acho que não. Samuel, vamos trabalhar no artigo, né? Vamos passar para o Isso. artigo, pegar a Luana aí. Deixa eu ver aqui, acho que. Pronto. Então, gente, eu quero encerrar, tá certo? Já que não tem ninguém para. Eu vou compartilhar os vídeos. Desejar um bom fim de semana e nós estaremos no dia 27. Eu passei um material pelo WhatsApp de inscrição do programa Trainee, quem se interessar, tá certo? Quem sabe tem gente que esteja. Eu estou sentindo um pouco de falta dos alunos da graduação aqui nos seminários, tá? Eu acho que é até interessante deixar isso registrado, tá bom? Mas em geral estou muito satisfeito. Estou muito satisfeito com a performance das apresentações. Todos estão de parabéns, tá certo? E eu quero estar pedindo para vocês continuarem fazendo esse trabalho de investimento, né? De estudar para pensar nas apresentações, tá bom?
Então, bom fim de semana a todos. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato, tá certo? Nós estamos aí com os relatórios, estamos fazendo Professor, o levantamento. Diga. é o Afonso. Eu tava olhando, eu já sabia desse trainee, eu tava olhando, mas não abriu vaga para engenharia química não, pelo que eu tava vendo, só para mecânica e elétrica. Ah, obrigado, porque eu mal recebi e já repassei, né? Aí eu não sei se vai atualizar ainda, sabe? É Porque no possível. último que teve, e no início do ano, em fevereiro, teve vaga para engenharia química, aí eu não sei se vai atualizar ainda. É verdade. Infelizmente, né? Pronto, é a demanda que está se apresentando. Foi mais ou menos, Afonso, o que foi tratado hoje, né? Nós vimos essa parte petroquímica, tá certo? Hoje, e que é mais voltada para os engenheiros químicos e assim por diante. Então, essa parte, por exemplo, aqui no Nordeste, né, de produção, etc., nem sempre envolve a parte química, né? Então, talvez seja nessa linha que esteja a demanda. Mas pronto, pode ser que mude, né? Isso é uma boa pergunta para trazer para o nosso amigo Juan, né? Pelo menos o que está aí agora é oficial realmente, tá bom? Que eu saiba é oficial essa chamada aí. Bom, é uma pena não ter engenharia química, viu? Beleza, professor. Eu dei uma olhada lá no site, aí só tinha visto isso, aí eu decidi comentar. Tá bom, professor, obrigado. Muito Boa bem, tarde. boa tarde também. Um bom fim de semana a todos, viu? O pessoal tá comentando aí, professor, que tem para EQ, tá? Oi? Alguém tá comentando, acho que a Carolina disse que viu e tinha para Foi. Eu mandei no grupo agora o print da imagem. Tem para engenharia química, sim. Tem para engenharia química? Ah, então. Eu mandei a imagem. Assim que saiu, eu fui ver, sabe? Aham, Aí eu pronto. mandei a imagem, certo? Com as informações. Perfeito. Eu tenho aqui, eu posso até colocar, mas assim, a gente vai estar em pleno contato, a gente vai estar em pleno contato com o pessoal, né? Tá certo? A Carol mandou aqui, pronto. Deixa eu até colocar pra galera. Né, Carol? Tá dando pra ver aí? Ó, graduação concluída entre julho de 2018 a 2020.2, cursos engenharias química, mecânica, elétrica, petróleo, computação, automação, produção, geologia e geofísica. Idade até 30 anos, inglês avançado, mobilidade inclusive para dentro e fora do país. Então estão abertas as inscrições a partir de hoje, tá certo? Até dia 13 de dezembro. Obrigado, viu, Carol? Nada, professor. Pronto, então melhorou um pouco a notícia para começar o fim de semana, né, João Afonso? Vamos em frente. Tá bom? Eu tô com ele aberto aqui para inscrição aqui no site da Cato, onde se inscreve, e lá não tem falando, a informação tá divergente. Entendi. Tá divergente a informação que o É. site tá aberto aqui. É bom, eu particularmente agora não posso fazer isso, mas é bom saber disso e talvez entrar em contato. Tem os contatos aí, procurar, vocês que se interessam, procurar saber disso melhor. Até é bom destacar, porque isso pode ser, como você falou, João, uma divergência e pode comprometer até o processo seletivo, né? Tá bom? Tá joia, gente? Então eu vou aqui finalizar a nossa gravação, tá certo? E aí qualquer demanda pode se comunicar pelos canais que a gente tem disponível, tá bom? Bom fim de semana a todos, viu? Bom final de semana, professor. Tchau. Tchau, tchau.